Green Market se preocupa em proporcionar uma experiência de compra bem mais prazerosa, seja pela certeza de adquirir produtos fresquinhos e de qualidade presencialmente em nossa loja ou pelo delivery, recebendo suas compras com todo conforto. Te convidamos a ter uma experiência mais viva. Portanto, #Viva Green Market, Avenida 28 de Março, 285 Centro. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Aqui na Fazenda é a ponta que produz e conta com as condições do Bradesco para contratar crédito rural de até 100% do orçamento. Aqui, minha casa é a ponta que consome tudo de bom que vem do campo. Bradesco nara tayoreru. Do outro lado do mundo é a ponta do importador. E ele disse que também conta com o Bradesco, porque de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Acesse agro.bradesco e consulte as condições. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 4 de novembro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Você pode acompanhar este programa agora também ao vivo no Face, no YouTube, no Instagram, no aplicativo Twitch TV. Pode daqui a pouco ouvir em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV. Pede aí a sua Alexa para ouvir a Folha FM também. Enfim, estamos aonde você estiver, em todos os canais para você acompanhar sempre o melhor da nossa programação. Hoje é segunda-feira, 4 de novembro de 2024. Folha no Ar começa com as principais informações e a gente já traz aqui a previsão do tempo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Campos tem hoje tempo nublado a parcialmente nublado no decorrer do período. O tempo agora é nublado aqui na área central. Teve chuva essa noite, né, essa madrugada. Eu não vi, só ouvi um pouco e olha lá, mas choveu bastante aqui na área central da cidade. E para hoje, a máxima é de 28, a mínima de 22. Agora aqui no centro da cidade faz 24 graus. No programa de hoje, vamos conversar com Hélio Anomal. Já estamos recebendo ele aqui no Folha no Ar. Daqui a pouco a gente conversa com ele. Helinho Anomal é membro do diretório do PT em Campos, foi ex-pré-candidato a prefeito, retirou a candidatura, né, onde o partido escolheu o nome de Jefferson de Azevedo, professor Jefferson, para ser o representante na majoritária. E nós vamos falar com o Elinho, tentar ouvir dele aqui, né, uma análise, um balanço dessas eleições, entre erros e acertos do PT nessa eleição majoritária, nesse primeiro bloco. Segundo bloco, a gente vai também para uma outra questão que temos debatido muito, temos ouvido aqui a academia, né, vários professores por exemplo, como o cientista político Jorge Gomes Coutinho e outros, no sentido de entender essa esquerda dividida em campos, que mantém essa espécie de teimosia, não sei se pode dizer assim, mas mantém-se essa divisão, e
Ouvimos aqui a própria Natália, que teve uma votação estupenda. O Teseu Bezerra, já ouvimos aqui também, uma boa votação. Aliás, os dois, juntos no mesmo partido, por exemplo, no PT, com a votação do Jefferson, com a votação do partido, da legenda, estariam hoje na Câmara. Só para você ter uma ideia. Então, o que essa divisão traz de prejuízo para essa esquerda em Campos? Por fim, a gente fala também da eleição, o crescimento da direita, essa eleição no segundo turno, fechando os dois turnos no Brasil, onde se constata um crescimento da direita, não da direita mais radical, daquela direita mais dura, mas de uma direita mais equilibrada, mais tranquila, não aquela direita extremista, e também do centro, né? E o desempenho do PT nas urnas do Brasil. Há em comparação a 2016, não houve tanta mudança. O PT continua ainda encolhido, perdeu cidades importantes no seu berço, que é São Paulo, né? Fez só uma capital, que é Fortaleza, no Ceará. Enfim, muitos enxergam como um encolhimento do partido. Eu vi uma declaração do Zé Maria Rangel falando que passar o que o PT passou e ainda crescer em relação às urnas de 2020 tem que ser considerado como crescimento. Enfim, tem muita coisa para a gente conversar aqui hoje. Já a gente vai falar do Botafogo também. Está aí beliscando dois importantes torneios, o Brasileiro e o maior deles, a Libertadores. Só falta agora passar pelo Atlético Mineiro, que tomou uma chinelada do Flamengo ontem no Maracanã de 3. Quase que fez 1. Vai dificultar para o Flamengo esse 1 lá no jogo de volta. Mas quem fez 3 tem 2 garantidos, né? Então, placar aí do primeiro tempo, Flamengo e Atlético é de 3-1 para o Flamengo, tem 2 gols de vantagem. Aquela coisa de gol fora de casa não existe mais há alguns anos, então, pela Copa do Brasil, né? Então, esse momento agora, o Atlético vai definindo essa Copa do Brasil e vai definir a Libertadores também com o Botafogo. Bom, Elinho, já a gente conversa, deixa eu só trazer aqui as manchetes de hoje do portal folha1.com.br e também do jornal Folha da Manhã. O Folha no Ar é oferecido por Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos, Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Rede Mariana de Postos, qualidade e compromisso com você, e ainda com o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Nas manchetes do do jornal Folha da Manhã, o impresso: bloqueios na BR-101 geram protestos em Campos e reação também do PROCON. Moradores de condomínios fecharam a rodovia para reivindicar a reabertura dos acessos e segurança. Sexta-feira o trânsito virou uma loucura, né? Mas os moradores estão muito, mas muito corretos. O fechamento ali pela Artérias Fluminense, e pelo que eu entendi, não houve conversa com ninguém. Até onde eu consegui entender, a Artérias veio, fechou ali e acabou. Enfim, a manifestação com faixas, moradores protestaram contra impactos dos bloqueios na rodovia federal. E o prefeito Vladimir Garotinho postou em suas redes sociais um vídeo falando que se hoje a Artérias Fluminense não retirar os bloqueios, ele vai com sua equipe, a prefeitura vai com sua equipe, uma equipe da prefeitura, fazer a retirada daqueles bloqueios, ainda hoje. Então,
A gente está acompanhando, a gente está de olho aí nessa situação. A qualquer momento, nessas primeiras horas aí, a gente já de olho lá naquela movimentação, se de fato já tem equipe cedo lá da prefeitura, se vai, se não vai, enfim, daqui a pouco a gente vai atualizando ao longo aqui do programa sobre esse assunto. Mulher atropelada pelo filho seria vítima de violência doméstica, está aqui registrado na polícia. O advogado também do suspeito, né, do filho da mulher, se retirou do caso, alegando que há um desentendimento entre a família. Parte quer que ele seja punido, outra parte não. Reforço das contratações temporárias no comércio, vendas de fim de ano. Cenário de destruição 1 ano depois do incêndio. A policlínica da PM segue ali com os restos, né, depois do incêndio. Campos gera 4.800 vagas de empregos em 9 meses. O emprego formal. Polícia Federal cumpre mandados no Alphaville contra fraudes bancárias. Homicídio, violência na região, marca semana muito violenta também, mais uma vez em Campos e aqui na região toda, né? Ainda na Folha da Manhã, Capucci diz que o hospital é top 1 das prioridades. Foi a entrevista que ela nos concedeu aqui na última sexta-feira, prefeita reeleita com recorde, com votação também histórica em São João da Barra, 77,76% dos votos. A ex-prefeita, hoje deputada estadual, Carla Machado, teve também uma votação grande na eleição de 2020, fez aquela eleição, ela obteve 69,72% dos votos. A Carla Capucci fez 76% dos votos, o que dá a ela um total de 8,04 pontos percentuais a mais que a prefeita Carla Machado. Então, é recorde também de votação naquele município. Wagner reassume cargo na prefeitura, está aqui na capa da Folha. Médico Silvio Peçanha Neto receberá troféu Folha Seca, homenagem da festa de fim de ano e também do Grupo Folha da Manhã, essa semana, ao médico, né, na festa de fim de ano do Grupo Folha. No portal folha1.com.br, em destaque, mais de 4,3 milhões de candidatos participam do Enem. E aí já viu, né? Dia de Enem tem meme o tempo todo na internet. Entre os temas, o destaque para a redação, que é o Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. Campos está entre os 100 melhores municípios brasileiros para se viver, de acordo com o ranking Desafios da Gestão Municipal 2024. No estado do Rio, o município aparece em 4º lugar como o melhor lugar para se viver. Flamengo vence o Atlético Mineiro por 3-1 pela Copa do Brasil. É o primeiro jogo. Agora tem o jogo de volta na semana que vem. Domingo. Próximo domingo. Audiência pública para debater a LOA 2025 é marcada para o dia 11. Projeto prevê uma receita de 2,8 bilhões para o exercício. Vladimir, equipes da prefeitura vão retirar bloqueio na área do Shopping Estrada. Está aqui, entre aspas, no portal Folha 1. Segundo ele, o problema não partiu da prefeitura. 5ª edição do projeto Meia-Noite no Museu obtém grande sucesso. Parabéns a todos os envolvidos e a Graziela Escocar. Que luta bonita, que luta grande, que vitória bonita, porque deu certo, é sucesso. Agora é só crescer, né? Parabéns. Natal se aproxima com expectativa de aumento de oferta de vagas de emprego. Renovação de matrículas da rede estadual de ensino para 2025 é iniciada.
E ainda, Hemocentro alinha detalhes para o dia do doador de sangue. Evento será no Cais da Lapa no dia 24. Detran do Rio confirma vistoria itinerante em São João da Barra no próximo dia 6. Fique atento aí. São 7h21 em Campos. Essas são algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br hoje. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, Hélio Anomal, ele que vem nesse programa de hoje para a gente fazer esse balanço aí das eleições de 2024. Hélio, bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença, tá tudo bem? Bom dia, Claudinho, bom dia, Beto. Queria estar cumprimentando o Aloysio também, né? Mandar mesmo não estando aqui presente, mas quero assim cumprimentá-lo, quero cumprimentar também o Edmundo. Quando eu estive aqui nessa bancada da última vez, eu me senti muito feliz, né, de poder estar contemplando, né, face a face, tanto o Aloysio quanto também o Edmundo, e é muito bom sempre poder estar com vocês. Estou aqui à disposição, é sempre muito bom estar com vocês mesmo, fico muito feliz. Quero aproveitar o momento, não só cumprimentar vocês, mas cumprimentar todos aqueles que nos assistem, aqueles que nos ouvem através do Grupo Folha, dizer que é com muito orgulho, que por aqui também já passei, né? Você salientou com relação a isso, e quero aqui já aproveitando nesse bom dia fazer uma solicitação, né? Já pediu a Aloysio, o Claudinho, o Cristiano Abreu, para a gente voltar ao programa nosso aqui, né? A Voz do Trabalhador. Era Tribuna do Trabalhador. Tribuna do Trabalhador. Tribuna do Trabalhador. Isso na Continental. Na antiga Continental, né? Quando eu olho, Claudinho, o tempo passa, né? O tempo vai passando. Acho que os cabelos estão ficando brancos à toa? Exatamente, mas é uma satisfação muito grande poder estar com vocês aqui hoje para conversar um pouco sobre a questão do PT, um pouco sobre a minha vida mesmo pessoal, né? Minha vida profissional. É uma alegria enorme poder estar aqui e esperar contribuir, não só com a nossa presença aqui, mas contribuir com a sociedade de um modo geral, que é aquilo que nos interessa. É só sobre Aloysio e Edmundo. Aloysio a gente já anunciou, ele mesmo já escreveu, postou lá, ele está num projeto pessoal. Termina agora a cobertura das eleições nos Estados Unidos, que acontecem amanhã, né? E não termina amanhã a cobertura dele, começa, né? Continua, amanhã é o dia da eleição, até a apuração demorada que os caras fazem lá, né? Aquela eleição ela é toda complicada por si só. O voto da população ele é importante até a definição do número de delegados. A partir dali o voto da população Exato. Não tem importância mais. Então, mas é importante o voto da população, sim. E numa eleição disputada entre a Kamala Harris e o Trump, as pesquisas apontam um empate técnico em 48%, 46%, né? Para cada um, às vezes inverte, mas está nessa ordem assim. E o Aloysio está num projeto pessoal, volta em maio. Tomara que volte antes, mas, claro, a ideia é que ele retorne aí maio, início de maio, meado do ano que vem. E o Edmundo seguiu um outro projeto também, já não faz parte dessa bancada. É rico, aquela coisa toda, né? Tem herança, meu amigo. Me permite só fazer um pequeno comentário com relação ao Aloysio. O Aloysio é um craque, né, das pesquisas, né? Nós temos interagido, conversado sempre que pudemos, e tem assim me tratado com muito respeito, e não faço mais do que obrigação. A recíproca tem sido sempre verdadeira, e ele estava falando exatamente sobre essa cobertura da política, né, nos Estados Unidos. E mandar meus parabéns, porque o Aloysio tem feito realmente um trabalho muito importante, muito interessante com relação à análise das pesquisas, né? Eu tenho acompanhado passo a passo, ele tem interagido diretamente comigo, e eu fico muito orgulhoso de saber que ele tem tido esse desempenho tão maravilhoso. Não, falar de companheiro de trabalho já é difícil, porque às vezes fica assim, né? Chato, tá puxando o saco do companheiro. Falar de patrão, então, é mais complicado ainda. Mas eu fico muito à vontade de falar de Aloysio pela habilidade que ele tem, e eu acho que foi muito importante, foi assim, muito fundamental, principalmente nesse ano, em que nós tivemos uma forçação de barra com textos descabidos em canais de notícia, confundindo até o eleitor, tentando criar uma narrativa estranha, confundindo o que é pontos percentuais com porcentagem. Acabei de citar um exemplo agora aqui,
A Carla Caputo ficou 8,04 pontos percentuais à frente de Carla Machado. É diferente de porcentagem. Isso tem que fazer outra conta para descobrir quantos por cento ela ficou. Então, rapaz, olha, foi você sabe disso? Você tem que ser um bom matemático, né? Não, e aí você sabe disso. Então foi muito importante essa coisa Não, essa coisa de ponto percentual e porcentagem a gente aprende na quinta série. É verdade. Isso é fácil. O problema é que quando usado com segundas intenções, complica a cabeça do eleitor. Poxa, a gente teve um momento de pesquisa no Brasil muito complicado. Depois, principalmente agora com essa Quest, a coisa ficou muito séria, muito clara. Tanto é que ela não errou em prefeitura nenhuma. Todas as grandes capitais, todas as grandes cidades e capitais que ela fez pesquisa, não errou. Aqui em Campos não errou em São Paulo, não errou no Rio, não errou na Bahia, não errou em todos os lugares, por exemplo, que esse instituto e outros idôneos também fizeram, acertaram. E aqui a gente passou uma guerra de tentativas, né? Teve até instituto de pesquisa que nunca fez pesquisa, do nada começou a fazer uma pesquisa. Acaba mais prejudicando a população do que ajudando, né? Não é verdade? Com certeza. Numa tentativa de criar números fictícios para, sabe? Então eu acho que o Aloysio foi muito fundamental nesse ponto, que deixava assim, bom, qual a referência que ele tem? É Aloysio, o que ele falou aqui? Daqui a gente vê o que está sendo colocado agora pelos outros canais e o que é absurdo e o que não é. Foi muito bom. Bom, meu caro Elinho, não vamos falar de Botafogo agora, não teve campeonato. Segue o líder, Claudinho, segue o líder. Vamos falar de... Diz para o Luiz que só falta um tiquinho. Falta um tiquinho. Só falta um tiquinho. Mas o tiquinho não está bem esse ano, né? Mas agora tem o... Rapaz, o que seria de nós se não fosse Jesus? Já pensou? Rapaz, tem um tal de aquele menino cria do Fluminense. O Fluminense dá uns mole, né? Pega Marcelo... Luiz Henrique, você está falando? Luiz Henrique. Luiz Henrique, né? Fluminense depois pega, fala de Botafogo, né? Fluminense pega Marcelo, um traíra doido, pega o tal de Felipe Melo, pelo amor de Deus. Ganso. Dá um veterano bom ali no Fluminense, dá um veterano bom. Tem o goleiro do Fluminense Renato Augusto. Renato Augusto. 636 anos, só aí esse... Hã? Manuel. Não, Manuel também. Aí vem o Thiago Silva, ainda tá jogando uma bolinha ainda, mas, bichão, vai ser diretor do Fluminense, valeu, deixa as crianças jogarem bola, gente. Amor de Deus. Vamos lá. Erros e acertos do PT na eleição majoritária, eleição para prefeito em Campos. Deixa você analisar quais foram os principais erros e acertos do seu partido nessa eleição em que ele somou 13.222 votos com o Jefferson Manhães como candidato. Então, Claudinho, é sempre um prazer poder falar, né, das questões internas do PT. Eu já fui presidente do Partido dos Trabalhadores aqui no município de Campos, né? Na ocasião, quando eu fui presidente, foi o melhor desempenho, né, sem nenhum demérito para a nossa presidenta, a companheira Odisseia, que está na presidência do partido, mas quando nós presidimos o partido, em termos de majoritária, né, há de se lembrar, o doutor Marcou Mussala, que já não está mais entre nós, mas foi o melhor desempenho do PT para a questão majoritária. Nós tivemos uma eleição onde se tratava também das questões das pesquisas, né? Aquela época, né, você tinha o IBOP fazendo pesquisa e você tinha outro instituto, que era o Instituto Precisão, também fazendo pesquisa. E todos os institutos que faziam pesquisa, especialmente esses dois, colocavam o doutor Marcou com 1% na pesquisa. Entretanto, ao final do processo eleitoral, o doutor Marcou apareceu com 14,7% dos votos. Então, assim, é muito importante o crescimento, né, a evolução. Acredito piamente nas pesquisas. Fiz um comentário aqui inicialmente com relação à análise de conjuntura das pesquisas feita por Aloysio, muito bem feita, mas se acerta e se erra, né? Nesse pleito eleitoral, pelo qual eu também me colocava como pré-candidato a prefeito da cidade de Campos, eu nunca fui candidato a prefeito de Campos, eu já venho militando. Chegou a ser vice de Arnaldo. Fui 2 vezes candidato a vice. Fui candidato a vice-prefeito com o doutor Marcou, também fui candidato a vice, né, numa escolha do partido. Você foi naquela de 2000 que ele teve os 61 mil votos?
Não, essa foi o Andral Tavares. Andralzinho. Aí já foi o Andral. Eu fui antes, né? Nós tivemos muitas dificuldades, né? De uma escolha. Eu era presidente do partido, meio que assim, cruzar a bola e fazer o gol de cabeça, né? Então, toda essa trajetória nossa nos remete a momentos que nós vivemos no PT. Nós já elegemos 2 vereadores em Campos. E nessa conjuntura, né, que nós atravessamos agora a eleição de 2024, nós trabalhamos de forma em contribuir e ajudar. Eu era pré-candidato, quando estive aqui como pré-candidato, eu também me senti muito assim preocupado, porque não queria prejudicar a emissora, também não me prejudicar enquanto pré-candidato. Hoje me sinto muito mais assim à vontade para estar aqui concedendo essa entrevista, conversando, dialogando, mostrando um pouco dos bastidores mesmo, né, onde nós passamos por uma situação de uma incerteza de quem seria o candidato a prefeito ou a candidata a prefeita. Tinha o meu nome colocado, tinha o nome do professor Jefferson, tinha o nome também da deputada estadual Carla Machado. Enfim, acabou que nós nos permitiu, né, de escolhermos o nome do Jefferson. Nós retiramos a nossa candidatura e fizemos todo o possível de montar uma nominata, porque quem conhece da política sabe, né, tem que saber montar uma nominata. Eu já ouvi muitas vezes, acompanho vocês, do saudoso João Peixoto, né? O João Peixoto era um profissional. Uma referência. Não só para a eleição dele, mas para as eleições também, pelas quais ele montava as nominatas para eleger vereadores e vereadoras. A nossa nominata foi uma nominata que nós criamos realmente uma expectativa de voltarmos à Câmara de Vereadores, considerando que nós já tivemos 2 vereadores, né, o Antônio Carlos Rangel e o José Carlos Fontes, nos anos 90, elegemos 2 vereadores, e tivemos muito próximo de eleger mais um vereador, dessa vez em Campos. Tivemos uma nominata muito boa, e faltou apenas, né, 513 votos. Mais 513 votos, nós conseguiríamos uma cadeira na Câmara de Vereadores, que seria muito bom para a democracia do município de Campos. Vários nomes citados por você. Eu conversei, eu tenho um respeito enorme pela professora Natália, gosto, tenho um relacionamento de amizade. Se não for te incomodar, podemos deixar os vereadores para a gente falar no segundo bloco? Vamos voltar a carga aqui Você retirou a sua candidatura para apoiar Jefferson. Como é que foi essa decisão lá atrás? Claudinho, isso se dá exatamente no momento de análise de conjuntura, né? Tudo convergia para que o Jefferson pudesse ser o candidato, tanto apoiado pelo presidente Lula, quanto também por vários parlamentares, deputados estaduais, deputados federais. Eu recebi várias ligações de vários companheiros e não sou diferente de ninguém, entendi perfeitamente aquele momento que nós estávamos vivendo, por achar que Jefferson teria um melhor desempenho, né, na apresentação do programa de governo do PT, e assim nós declinamos da nossa candidatura e dizer aqui mais uma vez publicamente, quem me conhece sabe do meu perfil, trabalhei duramente, né, na campanha do Jefferson para que ele pudesse ser o nosso candidato, não só ser o candidato, mas ganhar as eleições em Campos. Infelizmente o nosso desempenho não foi bom para a majoritária, né? Tanto eu quanto a Carla Machado tínhamos esse compromisso. Eu disse isso publicamente aqui, né, na emissora, disse lá também dentro do Partido dos Trabalhadores, em sendo o candidato, não o meu nome sendo aprovado, que eu estive realmente, eu faço política assim, eu gosto da política assim, com muita seriedade, com muita competência, com muita honestidade. Ao retirar o meu nome, né, fui trabalhar a campanha do Jefferson, ajudei algumas coisas no programa de governo. O Jefferson não teve o desempenho que nós imaginávamos, e a política é isso, realmente, mas foi com alegria, né? Apesar de não atingir aquilo que nós esperávamos, mas o Jefferson é um quadro interessante, é um quadro importante do Partido dos Trabalhadores, e eu espero que a gente prossiga fazendo aquilo que Campos merece, que é discutir a política, não só sendo eleito, mas não sendo eleito também, voltar aqui, discutir, debater. Por isso nós estamos aqui hoje. Jefferson foi um erro ou foi um acerto do PT? Olha, Claudinho, disputar a eleição, só sabe dar valor quem disputa a eleição. Não é fácil, né? Eu digo isso porque eu já disputei algumas eleições. Eu fui candidato 3 vezes a deputado estadual, não obtive o êxito, bati na trave 2 vezes,
né? Bater na trave, quase que eu fui eleito, né? E alguns amigos, alguns companheiros diziam que eu deveria disputar a eleição de vereador. Disputei 2 eleições de vereador pelo Partido dos Trabalhadores, também não obtive o êxito que nós almejávamos para ocupar uma vaga na Câmara de Vereadores. E disputei 2 eleições de vice-prefeito, uma com o doutor Macou e a outra com o prefeito da ocasião, Arnaldo Viana. Batemos na trave também, tivemos um desempenho excepcional. A Rosinha, na época, teve lá 118 mil votos, nós tivemos 110 mil votos e perdemos a eleição naquele momento. A questão do Jefferson é um quadro interessante, né? Tem que ser analisado, tem que ser discutido, debatido, e certamente essa análise de conjuntura está sendo feita internamente. Nós tivemos realmente algumas dificuldades. O Jefferson não era tão conhecido, né, dentro do meio político, é a primeira vez que ele vem candidato. Um dos fatos que me levou a ser pré-candidato pelo PT, exatamente pelo conhecimento que eu tenho no Estado, no município, né, por ser uma eleição municipal, eu conheço bem, né, eu sou nascido e criado no interior, sou filho do interior, né, você vem lá de Italva, quando Italva ainda era distrito de Campos, eu lembro disso, né, eu também venho de Vila Nova, me orgulho muito de ser filho de Vila Nova, aqui do norte do município de Campos. Então, assim, conhecer os extremos da cidade, eu brincava até com o Teseu, porque o Teseu é um parceirão, um garoto muito bom, assim como o Gilberto, né? A gente acaba comentando falha de não falar o nome de todos, mas foi para nós muito gratificante ter apresentado esses companheiros e apresentado o Jefferson para a candidatura majoritária e apresentado também vários novos quadros, pelo qual estou me referindo aqui, né, esses 2 nomes, né, a professora Odisseia também e vários outros nomes que foram apresentados, mas não tivemos realmente, não vou dizer a competência, não tivemos a capacidade, né, até porque nós sabemos da dificuldade que é disputar uma eleição de vereador, só sabe dar valor quem disputa a eleição, porque em cada esquina, em cada rua você tem um candidato, né, tem muitos amigos que têm essa dificuldade, porque chega na hora do voto, é um amigo, é um parente, né, é uma eleição realmente muito difícil, mas o que não é difícil na vida, né? Então nós precisamos, assim, o Jefferson está aí começando, eu espero que ele dê prosseguimento, não desanime, né? Não dá para desanimar, né? Eu acho que, assim, nós que somos gestores, né, daquilo que nós gostamos, da vida pública, de fazermos realmente aquilo que nós gostamos, não dá para desistir. Tem que olhar um pouco para os números. O PT a nível nacional é um dos partidos que tem marcado na história, né, de boas governâncias. Eu posso dizer que por que nós optamos, né, em disputar a eleição? Podia apoiar um outro candidato, uma outra candidata, né, mas optamos em apoiar a candidatura do professor Jefferson. E eu me lembro, Claudinho, que nós do PT, por mais que a gente venha aqui reclamar que o PT foi massacrado, que o PT foi execrado, que teve muitas discussões que eu acho que estava fora da contextualização, eu nunca tive fora, nem nunca tive, eu não sou assim, dizer que eu sou corajoso de estar enfrentando, né, mas nunca tive medo também. Sempre enfrentei de cabeça erguida, discutindo, debatendo e mostrando. E o que nós gostaríamos de fazer aqui em Campos, dizer que o sonho não terminou, hein? Só para avisar que, assim como o Botafogo, o sonho não terminou, né? A eleição que você se refere, quando você fala que foi vice, que foi muito bem votado, foi de 2008, exato, onde Rosinha, recém-saída lá do Palácio da Guanabara, veio com toda a força, junto de doutor Chicão. Exatamente. Rosinha veio pelo PMDB. É muito legal essa coisa de partido no Brasil, não? É verdade. Que beleza. Primeiro turno, Rosinha e Chicão, 118.245 votos. 45%, 45,82% daquela eleição. Arnaldo Viana, do PDT, e a linha normal do PT. É muito legal esse negócio de partido. Mas PDT e PT eu acho que conversam muito naquela, talvez na questão da ideologia um pouco. Eu acho que sim. PDT é bem trabalhador. Partido dos Trabalhadores também é. Então vamos lá. 108.210 votos. Coisa assim de 10 mil votos. Vocês levaram a eleição para o segundo turno e no segundo turno Rosinha e Chicão fizeram 135.955 votos, você e Arnaldo e você fizeram 113.638 votos, aquilo em 2008.
foi, de fato, uma votação... A primeira vez que eu fui candidato foi em 94, imagina, né? Como que o tempo passa. Eu conheci você já lá em 94. 94. E a gente tem... Eu cheguei a Campos em 92. Já estava recém-chegado em Campos, né? Mas voltando aqui à questão das eleições, só para te dar um número importante, do Partido dos Trabalhadores, em 2020, nós tínhamos 2.800 vereadores. 2.800. Nesta eleição, mesmo sendo colocado como se o PT tivesse um mau desempenho, né, tivesse uma performance não tão como esperado por todos nós, mas nós crescemos. Nós fomos para 3.000, mais 500 vereadores a nível nacional. Vamos falar sobre isso. Então... Deixa eu te perguntar outra coisa. Desculpe te interromper. Vamos que eu estava falando de vereadores aqui de Campos, sim. Desempenho daqui de Campos. Pois não. Então pode concluir aí, por favor. Não, achei que você já estava entrando na Nacional, que a gente quer deixar para o final. Mas porque tem uma conversa sobre isso, perfeito, sim, muito importante, que a gente quer entender a cabeça do PT. Mas fique assim, à vontade, eu estou aqui. Hoje eu estou livre, leve e solto, né? Porque, eu já repeti, quando eu vim aqui, tinha determinadas situações que não podia ser falada. A lei eleitoral não permite você fazer promessa, pré-candidatura, depois com a candidatura registrada. Mas hoje eu estou soltinho, Claudinho, hoje eu estou livre, já até fiz a reivindicação aqui no lado, a gente voltou ao nosso programa aqui, né? Então Então me fala uma coisa, por que o PT insistiu com o nome de Carla Machado? Esse eu acho que é o assunto mais delicado, na minha opinião. Insistiu com o nome dela, sendo que, por exemplo, todos os especialistas, todos os juristas que a Folha ouviu, falavam, ou pelo menos daqueles que estavam sendo entrevistados ali e que tinham uma certa independência política ou partidária, ou não tinha nenhum envolvimento com a Carla ou com a Assembleia Legislativa, por exemplo, era unânime dizer que não pode, o prefeito não pode ter o terceiro mandato no Brasil. Mas alguns juristas defendiam que ela não cumpriu o mandato inteiro. Mas não é a questão do mandato. A interpretação do TSE é uma só, é que ela ganhou a segunda eleição. Um cidadão ganhando a segunda eleição, dependendo dele ser ou não, ele gastou o cartucho dele ganhando 2 eleições. E aqui, isso foi 1 ano e 3 meses aí, pelo menos, batalhando essa coisa. Pode, não pode, pode, não pode. Por que o PT insistiu no nome de Carla, sabendo que ela juridicamente não tinha nenhuma possibilidade, por conta da lei eleitoral, não por conta de nenhum erro, nenhuma infração cometida por ela, e mesmo assim manteve a possibilidade do nome dela até a reta final, ali até 26 de junho. A Luísa escreveu 26 de junho, ela tirou o time de Campos. Isso, junho para a eleição em outubro. E aí, só então, né, foi quando ela não pôde mais, aí sim saiu aquela, que não foi nem consulta dela, nem consulta do PT, saiu o Tribunal Superior Eleitoral barrou em 18 de junho, por unanimidade, a candidatura natimorta da prefeita de Campos, escreveu a Luísa, e em 20 de julho, 13 meses após o anúncio da Folha, Jefferson foi homologado em convenção como candidato do prefeito. Quer dizer, somente em 20 de julho é que o nome de Jefferson foi confirmado, ou seja, perdeu-se mais de ano que poderia ter trabalhado. Por que o PT insistiu no nome dela, tendo ainda aquela participação dela na campanha da delegada Madeleine, o que confirma tudo que a gente já sabia? Olha, Claudinho, eu acho que o melhor nome para ser prefeito de Campos pelo PT era o Elinho Normal. Por mais que você tivesse apresentado, né, alguns dados de pesquisa, toda essa situação pela qual você apresenta, né, a questão jurídica que foi colocada da impossibilidade, até porque não teve nenhuma decisão, até porque a Carla acabou retirando o nome dela, né, e não foi colocada como candidata oficial do PT, então não teve essa resposta do TSE. Existia-se
uma decisão, né, uma jurisprudência de que não permitia pelos fatos do qual você acabou de narrar aqui agora. Mas não houve lá a inscrição da Carla e houve a rejeição, porque tinha prazo estabelecido até para trocar o nome, se fosse o caso. Mas a insistência do Partido dos Trabalhadores é que, democraticamente, o PT sempre ouviu as bases, colocou para que se decidisse quem seria candidato a vereador e a prefeito, ouvindo os seus filiados. E aqui em Campos nós somos mais de 3 mil filiados ao PT, sendo que o Diretório Nacional, em resolução nacional, decidiu que quem seria os candidatos, tanto a vereador quanto a prefeito, seria o próprio Diretório, do qual eu faço parte. E assim sendo, né, remeteu-se para o Diretório, existia duas correntes muito fortes dentro do PT, uma corrente apoiando o nome da Carla Machado e uma outra corrente entendendo que o nome do Jefferson seria o melhor nome para disputar as eleições, e uma corrente menor dentro do PT defendendo a postura da minha candidatura a prefeito de Campos. Assim sendo, obviamente, a gente tem que ter bom senso. Eu percebi que se nós fôssemos para a decisão do voto dos 35 membros do diretório, eu não iria sair vencedor, né? Então, como a Carla também estava na disputa, né, vamos dizer assim, não tinha maioria também dentro do diretório, nem também o Jefferson tinha maioria, até porque os três são pessoas respeitadas dentro do PT, e nós entendemos dali no Photoshop que, mesmo tendo toda essa demora, que colocaríamos o nome do Jefferson para não correr risco com o nome da Carla de ser impeditivo lá na frente e a gente ter que trocar em cima da hora um outro nome. Obviamente que o Jefferson teve as suas reclamações, né, por ter tido essa dificuldade já muito em cima, né, do pleito eleitoral, e isso acabou atrapalhando realmente, na minha avaliação, o desempenho também do próprio Jefferson, e quero aqui registrar que eu disse isso várias vezes dentro do PT, isso é muito mais prejudicial do que benéfico para o partido, e quero ressaltar, Claudinho, que para quem conhece, como eu conheço, dentro do diretório, 2 anos antes das eleições, eu já havia colocado dentro do diretório a intenção de ser o candidato do Partido dos Trabalhadores no município de Campos. Tanto o nome da Carla quanto o nome do Jefferson apareceram muito depois. E isso é muito ruim, porque para quem quer disputar uma eleição no município como o nosso de Campos, pelo menos, com todo o respeito que eu tenho ao atual prefeito, né, aos demais que já por aqui passaram como prefeito, uma campanha se começa com antecedência. Né? Não dá para se esperar em cima da hora e lançar a candidatura achando que vai enfrentar toda essa estrutura que tem em Campos. O pessoal fala que Campos é uma cidade conservadora. Eu não assim o considero. Olha o que eu estou falando aqui. Na verdade, eu já salientei aqui, é preciso ter a visão de quem é o candidato. Tem serviço prestado na comunidade? Tanto é verdade o que eu estou dizendo, porque quando nós lançamos a candidatura do Dr. Macou, né, foi para muitas pessoas surpresa. Você imagina bem, naquela ocasião, o próprio PT nacional estava contra a nossa candidatura. E há de se lembrar que muitos companheiros nossos botaram no peito, né, sou PT, mas voto em Paulo Feijó. A gente teve uma diversidade tremenda naquele momento. Diferente de agora. Agora não. Agora o professor Jeff teve o apoio do presidente Lula, teve apoio de toda a bancada do PT do Estado do Rio de Janeiro, uma parte da bancada federal, várias pessoas gravaram e nós não tivemos o desempenho que nós almejávamos e esperávamos. Então, assim, nesse contexto da disputa eleitoral, o Jefferson deixou um tanto a desejar. Por quê? Porque a candidatura foi lançada muito em cima da hora, e o Jefferson não tinha, obviamente, vamos dizer assim, nem conhecimento, né? O Jefferson não era tão conhecido quanto nós almejávamos. Tanto o prefeito, né, quanto os outros candidatos que estavam disputando as eleições, principalmente, né, o pessoal da delegada que estava aí com uma estrutura muito grande na rua, e também do próprio prefeito também. É óbvio que é uma disputa muito difícil de ser enfrentada, né? Então, acho que o nosso desempenho não foi bom, mas manteve-se o padrão. Se você for analisar a campanha do Pascotto, do Luiz Antônio, a campanha do Adilson Sarmé, a campanha do Luciano D'Angelo, a campanha da companheira Luísa, né? Aí você tem uma performance maior quando você chega lá nos anos 2000, eu comecei lá em 82, né? Então, a gente vem e vê que quando a gente chega nos anos 2000, a gente lança uma candidatura, mas uma candidatura que tinha
uma prestação de serviço, um reconhecimento, alguém que vem da área da saúde, alguém que tem realmente, alguém que montou um hospital, né, um hospital privado, né, que é a Unimed, alguém que montou o Hospital Álvaro Alvim, alguém que tem um nome de 35 anos na medicina na cidade de Campos, reconhecido a nível nacional, e tivemos o melhor desempenho do Partido dos Trabalhadores. Também não elegemos vereadores. Por que não elegemos? Tivemos dificuldade de encontrar nomes que pudessem estar realmente atendendo às demandas da questão de uma nominata que pudesse fazer pelo menos um vereador. Olha, Claudinho, nessa disputa tinha gente muito ousada dentro do PT que achava que a gente elegia 3. Quando eu ouvia você, o Aloysio, o Edmundo fazendo conta aqui, todo mundo ia eleger 14, 15, né? Eu achava uma graça aquilo, porque assim, vai faltar cadeira na Câmara. Há muito tempo. Vai faltar cadeira na Câmara. Mas eu lamento muito, eu acho que assim, o desempenho do PT no município podia ter sido melhor, Eu reconheço isso, por mais que nós tivemos uma nominata boa, mas nós perdemos ali, na retinha final, nós perdemos três bons candidatos, não vou ficar aqui falando nome, mas 3 bons candidatos que teria feito esses 513 votos que faltaram para que nós pudéssemos eleger um vereador. E isso aconteceu no momento que não podia ter acontecido. Por questões muito assim, pontuais, nós perdemos 3 bons candidatos que teriam em torno aí de, tranquilamente, 700, 800 votos, né, que acabaram não podendo ser candidatos. Não podendo ser candidato, nós tivemos que completar a nossa chapa de vereadores com outros nomes que também merecem o nosso respeito, mas que não tiveram o desempenho que nós esperávamos. Mais uma vez, a gente faz um vereador com mais de 2.000 votos, mas a gente não consegue o quociente eleitoral que nós almejávamos e precisávamos para eleger um vereador. Foi o Teseu Bezerra, fez mais de 2.000 votos de novo, né? De novo porque o Zé Maria Rangel tinha feito 2.400 foi o quinto 2.900 e tantos, quase 3.000 votos em 2020. O Zé foi o quinto mais votado, né, dos vereadores todos de Campos. De novo. E nós não tivemos legenda. Por isso que eu cito de novo o Teseu. Ó, você confirmou o que eu disse, nem o PT, nem a Carla tinham feito consulta ao TSE. No dia 18/6, uma matéria publicada na Folha, em resposta a 3 consultas formuladas ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em relação à tese do prefeito itinerante em situações semelhantes à da deputada estadual Carla Machado, do PT, a Corte foi unânime em analisar que o político não tenha exercido 2 mandatos, que um político que tem exercido 2 mandatos de prefeito, né, se desvinculado, né, e exercido o mandato proporcional de deputado estadual, como é o caso dela, ou federal, não pode se candidatar a nova eleição a prefeito em município limítrofe, ou até mesmo em outros municípios do Brasil. Não pode. Não, então vou ser candidato lá no Amazonas. Não pode. Dentro do Brasil, não pode. Eu insisto em perguntar, e você acabou de dizer, o Jefferson, o maior problema de Jefferson não era nenhuma resistência ao nome, era o desconhecimento do nome. Não é? Eu insisto em perguntar por que o PT então manteve essa tentativa de lançar a Carla. Se bem que, vou te dar uma folga aí, a Carla foi a única que havia feito 2 dígitos nas pesquisas que antecediam a eleição. Ela chegava a aparecer ali com 16,7%. Foi a única naquela época, né, que fazia essa performance tão alta nas pesquisas. Então, Claudinho, havia uma esperança, o PT alimentou essa esperança? Certamente, né, tanto nacionalmente quanto estadualmente e municipal. Né, as 3 instâncias alimentou-se essa esperança. Você conversava com alguns parlamentares a nível nacional, não, a Carla vai ser candidata. Eu obviamente, eu conheço, né, todos os parlamentares e a gente conversa. Mas insistia na possibilidade do meu nome ser candidato, porque por mais que nós soubéssemos dessa situação, a insistência de ser candidato, não só pelos 2 dígitos, mas por Carla também ser muito mais conhecida
propriamente do que o Jefferson, do que o Elinho, é normal. Por mais que eu disputei 7 eleições, mas a Carla vem do município vizinho, né, e tem tido, vamos dizer assim, uma boa administração aqui no município vizinho, São João da Barra. Então nós insistimos na possibilidade, dentro do diretório, na discussão política dentro do partido, de que ela também poderia representar muito bem o partido. E nessa expectativa todo mundo cria, né? É uma situação do aspecto do direito, né? Ela pode ser candidata, né? Ela pode ser candidata. E várias pessoas... E isso levou até os 49 do segundo tempo. Levou até os 49 do segundo tempo, o que foi ruim para ela enquanto parlamentar, o que foi ruim para nós que esperamos, né? E ruim também para o professor Jefferson, que também foi né, para o embate já muito em cima da eleição. Para quem não... o Jefferson muito conhecido como professor, né, professor do Instituto Fluminense, do IFE, mas não tinha colocado seu nome em nenhum momento para essa disputa. Então a Carla aparecia como um nome que pudesse realmente representar bem o PT naquele momento. E aí muitas coisas aconteceram, né, internamente, as questões estão sendo resolvidas internamente, tivemos várias dificuldades. Daqui a pouco, né, algumas pessoas do PT, assim como se deu lá nos anos 2000, quando eu estava na presidência, né, a Carla acabou não apoiando diretamente o professor Jefferson. Acho que isso foi muito ruim para todos nós. Acabou com que isso realmente trouxesse uma dificuldade enorme para as questões nossas do dia a dia, na política interna do PT. Foi ruim para a Carla também, porque para onde ela foi também não teve o desempenho esperado, todos nós acompanhamos isso. Haja visto que o prefeito que está aí foi reeleito, né, teve uma das melhores performances, né, na eleição do município de Campos, há de se reconhecer isso. Então, acho que algumas análises de conjuntura vai ter que ser muito aprofundada e bem analisada para que a gente não continue cometendo os mesmos erros que nós cometemos. Né? Cometemos erro para o legislativo, nós erramos mais uma vez, por mais que nós tenhamos trabalhado, né, lançando realmente uma nominata na federação, que era PT, PCdoB e PV, mas mesmo assim não obtivemos o êxito almejado por nós. Agora, amigo, agora é trabalhar, né, balançar a poeira, sacudir a poeira, dar a volta por cima e buscar outro momento. Certamente virão outras eleições. Nós queremos estar discutindo, debatendo. Claudinho, uma coisa muito interessante, dado a essa situação muito particular da minha pessoa, em ter disputado várias eleições de deputado, de vereador, de vice-prefeito, às vezes as pessoas me cobram como se tal eu fosse, né? Se eu fosse vereador, se eu fosse deputado, né? E eu acho muito interessante isso, porque a população tem que fazer isso mesmo, tem que cobrar dos seus representantes. E eu me sinto muito honrado quando alguém me faz uma abordagem que cobra um posicionamento, né? Todos sabem da minha posição na vida pública. Eu tenho, né, 43 anos que eu trabalho numa empresa na área de saneamento, tenho discutido muito, né, essa questão hoje, por exemplo, a questão climática que nós vivemos. Eu acho que a gente pode tocar nesse assunto, pode falar um pouco sobre isso, do histórico desse debate que a gente vem travando, combatendo não só aqui na cidade de Campos, mas no estado do Rio de Janeiro. Hoje represento uma confederação a nível nacional. Eu sou secretário nacional de Meio Ambiente e Resíduos Sólidos. Portanto, essa política que nós queremos debater e discutir, ela não é só para o município de Campos. Nós discutimos, debatemos a política nacional. Entretanto, como a gente tem disputas municipais, nós queremos ter a oportunidade de ter essa tarefa de representar o município de tal forma que nós possamos trazer para dentro do município algo que a gente não vê. A gente não vê hoje um debate como deveria ser feito. Quando eu venho aqui a essa emissora de rádio, a gente vem com uma incumbência, não só de falar um pouco daquilo que nós representamos, mas abrir para o debate e nos colocarmos à disposição das pessoas que queiram discutir a política que interessa. Quando eu vejo, me permite lhe falar, eu ouvi aqui várias entrevistas, tenho acompanhado vocês, gosto de vocês, acompanho vocês, não que eu deixe de acompanhar outros canais de comunicação também, mas ouvi aqui recentemente falar sobre a questão de alguns dos municípios vizinhos. A última que teve aqui foi a prefeita, né, reeleita de São João da Barra. Na sexta-feira passada, né? E eu estava observando a política, discutindo sobre a questão da política de saneamento.
eu me encontro à disposição. Aliás, ela vai privatizar lá. Então, é um assunto interessante para a gente discutir, debater. Ela até falou, te interrompendo, desculpa. O top está na capa do jornal hoje, está aqui, ó, na folha, ó, top 1 é a de prioridades ao hospital, top 2, água. Vamos falar nesse fenômeno também. Perfeito. Só sobre. E ela confirmou de novo conclusão dos estudos para a privatização da SEDAI em São João da Barra. Perfeito. Vamos falar sobre isso depois. Só me permita fechar aqui esse exercício de tentativa de entendimento dessa. Porque o PT não é um partido assim, com duas conversas que se entende. Você está com quantos anos de PT? É verdade. 40 e... 80? Esquece isso, tem mais de 50. Eu comecei, na verdade, Claudinho, no ABC Paulista, só para me permite, eu 14 anos de idade, eu já trabalhava na indústria. Né? Na indústria, eu trabalhei na usina de Outeiro, trabalhei na usina de São João, depois fui ser metalúrgico no estado de São Paulo, depois voltei para Campos e estou há 43 anos na área de saneamento. Então, assim, me orgulho muito disso, né? Uma passagem brilhante, eu entendo perfeitamente que faz parte da nossa história. Então, eu comecei lá, já ainda no final dos anos 70, início dos anos 80, da fundação do PT, da Central Única dos Trabalhadores, e o ABC Paulista sempre foi muito importante nesse debate, né? Então, eu já venho desde a fundação da própria Central Única dos Trabalhadores e também da criação do Partido dos Trabalhadores. Em maio de 2024, Prefab Futuri fez a primeira pesquisa em Campos dela, registrada, tá? Conforme manda o figurino, no ano eleitoral a pesquisa tem que ser registrada, senão não vale. Não pode nem ser divulgada, é que não vale, não pode ser divulgada. E nessa pesquisa, a deputada estadual Carla Machado, não 16, como eu falei, corrigindo, peço desculpas, 18,7% das intenções de voto. Você tem essa pesquisa aí? Tem. Então, vê se meu nome está na pesquisa. É só para tirar uma dúvida, porque assim, como é que rapaz, aparece até o nome de Jair Bolsonaro. Hein, Beto, como é que eu vou aparecer na pesquisa se ninguém pergunta, né? Não, nem na estimulada. Você pergunta, imagina bem, se perguntar a Beto, você vota em linha normal? Tem certeza, Beto vai falar, cara que eu voto, né? Tá sorrindo, né, Beto? Já votou em mim muitas vezes, eu sei disso. Não, nem na espontânea, não, nem na... Mas percebe, Claudinho, como são as coisas? Eu tenho admiração, eu tenho respeito, eu entendo perfeitamente. Mas em que momento, em qual pesquisa o meu nome foi colocado? De que forma foi colocado nas pesquisas o nome do Hélio Normal? Então, hoje, né, quando eu coloco isso para você, eu escrevi para você, eu sou um dos pré-candidatos já colocado dentro do PT. O diretório perguntou, rapaz, mas você vai mesmo? Claro que eu vou. Vou disputar uma vaga pelo Senado. Qual o problema? Nós temos 2 vagas para o Senado esse ano, né? Esse ano, na próxima eleição de 2026. E há algum impedimento? Por isso eu estou no PT, né? Por isso eu estou lá discutindo, debatendo dia a dia. Então, como nós vamos ter 2 vagas, eu estou colocando o meu nome como pré-candidato. Ir para o Senado é fácil? Não, todos nós sabemos que é difícil, né? Mas eu estou me colocando como pré-candidato. Primeira coisa que o cara precisa para ir para o Senado é ser candidato. Senão não tem jeito. Depois, aí o caminho é longo. Eu não tenho medo de lançar a rede ao mar, Claudinho. Né? O mar está aí, é para lançar mesmo, acho que é... Eu quero pedir a você, não, correto, acho que está certo. Não precisa pedir não, Claudinho, pode fazer. 8h05, não, só para a gente fazer uma pausa. Lógico. Tem a eleição proporcional, que eu quero entender também como é que você analisa, porque que, de novo, a esquerda, e aí vamos trazer a Natália para a conversa, porque ela teve 3.583 votos, teve quase 2.200 votos, né? Foi 2.387, se não me falha a memória. Peraí, eu vou corrigir. Para não errar, porque depois o terceiro vai me cobrar. Poxa, não, cara, e se eu tiro aqui um voto do cara que foi candidato, eu fico mal. Mal comigo, né, claro, e mal com o cara que foi candidato, ainda mais Teseu, que é meu amigo, porque assim, é muito duro você ser candidato, depois o cara falou um votinho a menos. Nós tivemos uma nominata boa. Aqui. Nós tivemos uma nominata boa, entretanto, o desempenho, né, pelo fato já dito aqui, não é fácil disputar a eleição de vereador. Né? Você sabe que em cada bairro, em cada esquina, você encontra um pré-candidato, um candidato.
E realmente é uma eleição muito difícil. Esse ano foi menor. Mas deixa eu falar sobre isso daqui a pouco, são 8h06 já. Tá bom, Claudinho. Eu vou voltar ainda com essa questão da majoritária e a gente vira da proporcional também, porque o Teseu teve quantos votos? Já viu aí não, né? Sim, só para não ser injusto com o Teseu, porque ele foi o mais votado do PT. Não, de forma nenhuma vai ser, não, de forma nenhuma. Para ser exato, nessa proporcional, a gente volta também, a gente vai falar sobre ela, tem um tempo aqui para a gente comentar e falar sobre ela, e a gente faz só um intervalo para poder... Teseu teve 2.181 votos. Então eu não estava tão errado, eu acabei dando... Não, você queria dar mais, eu dei uns 20, mais votos pro Teseu, né? Mas ele merece. Bom, são 8h06, então a gente fecha aqui esse Folha no Ar nesse primeiro bloco. Daqui a pouco eu volto com o Elinha Normal. Tem uma análise que eu quero te pedir para que você faça ainda. Tem uma pergunta que também no Facebook do professor Sileno, que tem a ver com essa análise. Enfim, tem outros assuntos ainda para a gente comentar e conversar aqui nessa manhã de segunda-feira, abrindo aí a semana do Folha no Ar, no oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e ainda Radmed Diagnósticos por Imagem. Voltamos a seguir e agora tem uma dica boa, você que é servidor da SEDAI aí, está com muito dinheiro, para investir o seu dinheiro aqui na Nauta XP Investimento, para você ter aí a certeza de que vai estar fazendo o melhor e o mais seguro investimento daquilo que você tem do seu patrimônio. Confira aí.